Bem-vindos, amigos e irmãos, a mais um vídeo da nossa série de estudos bíblicos. Hoje, vamos mergulhar juntos nas Escrituras e descobrir mais sobre a verdade e a sabedoria que Deus tem para nos revelar. Que nosso tempo juntos seja abençoado e que possamos ser transformados pela palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma multidão o cercou, e ele teve que entrar no barco e sentar-se, enquanto todo o povo permanecia na areia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: Um semeador saiu para semear. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque o terreno não era fundo. Mas quando o sol sai, as plantas ficam queimadas e mortas porque não têm raízes. Outra parte caiu entre espinheiros, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e produziu uma boa colheita de 100, 60 e 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que você está falando com o povo em parábolas? Ele respondeu: Você recebeu conhecimento dos mistérios do céu, mas não para eles. A quem tem, mais lhe será dado, e ele terá mais. De quem não tem, até o que tem é tirado. Por isso, usei uma parábola para dizer a eles: Eles não podem ver, não podem ouvir, não podem entender. Nele se cumpriu a profecia de Isaías: Vocês sempre ouvem, mas nunca entendem, embora eles sempre vejam, nunca perceberão. Pois o coração deste povo está entorpecido, eles aguçam os ouvidos para ouvir e fecham os olhos. Se não, eles podem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, refugiar-se e eu os curarei. Mas seus olhos estão felizes porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, há muitos profetas e justos que querem ver o que vedes, mas não veem, querem ouvir o que ouvis, mas não ouvem. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, as pessoas mais vêm e tiram o que está plantado em seu coração. Isto é o que foi plantado na beira da estrada. Quanto ao que foi semeado em solo pedregoso, o povo que ouviu a palavra imediatamente a recebeu com alegria. No entanto, como não possui raiz própria, é de curta duração. Quando problemas ou perseguições ocorrem por causa do tão, ele sai imediatamente. Os que foram semeados entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelos cuidados desta vida e pela sedução do dinheiro, e são estéreis. No final, aqueles que são semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a entendem, e colhem 100, 60 ou 30 vezes mais. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, espalhou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo germina e cresce espigas, também aparecem ervas daninhas. O servo do fazendeiro aproximou-se dele e perguntou-lhe: Não é bom para você plantar no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. O servo perguntou-lhe: Você quer que acabemos com ele? Ele respondeu: Não, porque retira o joio e você arrancará o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. Então darei ordem ao superintendente das colheitas, então junte o trigo e guarde no meu celeiro. E disse-lhes em parábolas: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda plantado no campo. Embora fosse a menor das sementes, cresceu e se tornou o maior dos vegetais e se tornou uma árvore, e até os pássaros do céu vieram e construíram seus ninhos em seus galhos. Ele lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com muita farinha, e toda a massa foi levedada. Jesus contou tudo isso em parábolas. Fala-lhes sem parábolas. Isso cumpriu o que o profeta havia dito: Abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas que estiveram ocultas desde a fundação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente é o Filho do céu. As ervas daninhas são os filhos da maldade. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os anjos estão encarregados da colheita. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo aquele que tropeça e todo aquele que pratica o mal. Eles os lançarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos deve ouvir. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o achou, e tornou a esconder, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. O reino dos céus é como um mercador comprando tesouros. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou esta pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha qualquer peixe. Uma vez cheio, os pescadores o transportam para a praia. Então eles se sentaram e recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim desta era. Anjos virão e separarão os ímpios dos justos. Eles os lançarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entendem todas essas coisas? Eles responderam: sim. Ele lhes disse: portanto, todo mestre da lei que ensina sobre o reino dos céus é como um dono de casa, que tira de seus tesouros coisas novas e velhas. Depois que Jesus contou essas parábolas, ele partiu. Depois de chegar à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram surpresos e perguntaram: onde você conseguiu esse tipo de sabedoria e poderes mágicos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Seus irmãos não se chamam Jacó, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas conosco? Então, onde ele conseguiu todas essas coisas? Eles ficaram chocados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é honrado, exceto em seu próprio país e em sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, ele não fez muitos milagres ali. E assim, chegamos ao fim deste vídeo da nossa série de estudos bíblicos. Esperamos que vocês tenham sido abençoados e edificados pela palavra de Deus que compartilhamos hoje. Lembrem-se de que Deus nos ama incondicionalmente e deseja nos dar uma vida abundante. Confiem nele e sigam a sua direção. Agradecemos se você puder deixar seu like e um comentário sobre como essa mensagem lhe tocou. E se quiser, fique à vontade para se inscrever no nosso canal para mais conteúdos evangélicos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de fé e esperamos vê-los no próximo vídeo. Deus abençoe.